Bom dia, seja bem-vindo à Paz Church Taboão da Serra, seja bem-vindo a mais um culto online. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Estamos num só coração, em unidade com toda a nossa igreja local, e como é bom estarmos reunidos para adorar ao Senhor, para sermos ministrados pela sua palavra. A minha oração nesse dia é que o Senhor fale profundamente ao seu coração, abençoe a sua casa, a sua família, e eu quero convidar você nesse momento, se desprender de toda distração, de toda preocupação e fazer aí da sua casa, onde você está, um lugar de culto ao nosso Deus, que você possa levantar as suas mãos, fechar os seus olhos, fique à vontade, como se você realmente estivesse reunido junto com a igreja no prédio, que nesta hora você possa abrir o seu coração, se desfazer de toda distração, porque eu tenho certeza que a presença de Deus está envolvendo você e a sua casa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for o que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo
ser. Ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei, seu nome adorarei, seu nome adorarei. Ainda que eu ande pelo vale, sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo, coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia verei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo no coração que espera. Haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo no coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou.
E continuando esse momento tão gostoso e precioso de louvor e adoração, nós vamos honrar ao Senhor também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A palavra de Deus nos ensina duas coisas a respeito do dar. Primeira delas, melhor coisa é dar do que receber. Então a palavra de Deus nos diz, ela nos garante que é muito mais bem-aventurado, é muito mais feliz aquele que entrega do que aquele que recebe. Olha que ensinamento precioso. E a segunda coisa que nós vamos ver lá também na carta de Paulo aos Coríntios é que quem der, faça isso com alegria. Então a palavra de Deus está nos dizendo que duas coisas acompanham a generosidade, acompanham o ato de dar. É a satisfação, é o prazer de quem faz isso e a alegria. A alegria, a contentamento quando nós fazemos isso, quando nós entregamos. Meus irmãos, é tão gostoso. Eu gosto muito de receber presentes, mas como eu gosto de dar presentes, é algo que enche o meu coração. E o Senhor nos ensina isso na prática também, porque Ele nos deu o seu próprio Filho e Ele fez isso alegremente, Ele fez isso de todo o coração. Então, como é abençoado aquela pessoa que dá muito mais aquele do que recebe. Então, que na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, aliás, em tudo que nós fizermos, em que o ato de dar está envolvido, não só com finanças, mas em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos nos lembrar sempre disso, que é melhor dar do que receber, e quem der, faça isso com alegria, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, meu Deus, pelo privilégio, pela alegria, pela satisfação, prazer que nós temos de entregar os nossos dízimos, a nossa oferta, o nosso tempo, o nosso amor, aquilo que nós temos de poder compartilhar, seja com o teu reino, seja com a nossa família, em qualquer lugar, em todo o tempo, que sempre haja no nosso coração grande alegria nessa atitude e que toda a nossa atitude de entrega possa honrar ao Senhor e também trazer alegria ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao nosso Paz News. Olá, querida igreja, que bom nós estarmos juntos nesse dia, nessa manhã, e nós temos recados super legais para a nossa igreja. O primeiro deles é que nós estamos firmes no nosso propósito de oração semanal. A nossa campanha de oração às sextas-feiras, às 10 horas da noite, vai até o dia 4 de dezembro. Essa será a última sexta-feira, dia 4 de dezembro. Ainda dá tempo de participar, você que ainda não participou, e você que está participando da sala de oração online, fique firme, vamos até o final nesse propósito. Nós já estamos obtendo respostas dessas orações, o Senhor já tem falado, respondido, tantas coisas lindas está acontecendo no nosso meio, porque há poder na oração feita em unidade pela igreja. Então não deixe de participar toda sexta-feira até o dia 4 de dezembro, às 10 horas da noite, da nossa sala de oração. E olha só, já é nesse sábado, dia 21, nosso D-Flame Worship. Vem participar com a gente às 7 horas da noite, uma noite de muita adoração e louvor ao nosso Deus. Também vamos ter uma palavra super especial, então vem participar, é aberto a toda a igreja. Sábado que vem, dia 21, D-Flame Worship, às 19 horas. E você, mulher, consegue identificar que esse é o tempo de Deus para a sua vida, para florescer, para crescer? Nós vamos falar sobre isso no nosso encontro de mulheres, que será o ano que vem, no mês de março. E se você ainda não fez a sua inscrição para participar com a gente, ainda dá tempo. As inscrições vão até o dia 13 de dezembro. R$ 125,00 o valor da inscrição. Se você já começou a pagar, fique firme para você quitar o seu passeio. E você que ainda não fez, dá tempo. Vamos participar, vai ser um dia muito gostoso, o dia inteiro num sítio lindo, com piscina, com comida, com palavra, com amizade, muita conversa boa. Então você, mulher, não deixe de participar, vem com a gente para esse passeio que será maravilhoso. Você que é pai, marido, irmão, pode abençoar a vida dessa mulher que mora aí na sua casa. Tenho certeza que ela merece, ela precisa desse tempo de descanso para a vida dela. E agora chegou o momento tão gostoso e especial do nosso culto de celebração. Nós vamos agora receber a ministração da palavra, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que bênção estarmos juntos novamente
para celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo, adorar o nosso Deus e entrarmos no mover do Espírito Santo, mais uma vez num culto de celebração e de gratidão também ao nosso Deus. Vamos receber a palavra do Senhor com muita alegria nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Irmãos amados, o título dessa palavra é Quem quer esta graça? Quem quer esta graça? Irmãos, algumas palavras que nós pregamos já por algumas vezes, não só da nossa igreja, mas em outros lugares também, e que eventualmente nós estamos trazendo de volta, não é? Não reciclando a palavra, mas aprofundando e nos inteirando melhor dos princípios que o Senhor tem nos ensinado. Tá? Essa palavra é uma palavra que fala a respeito de prosperidade também, né? Nós falamos na Terça Life por diversas semanas a respeito desse assunto, né? Até terminamos agora o assunto da Terça Life, falando da prosperidade no caminho do amor, não é? E vimos que não existe prosperidade na vida cristã a não ser no caminho do amor. Só se nós tivermos o caráter do Senhor Jesus Cristo, manifestando a graça de Jesus, fazendo as coisas no reino de Deus, cumprindo o nosso papel no reino do Senhor Jesus Cristo, não é? Através das nossas habilidades, dos nossos dons, dedicando aquilo que nós somos e aquilo que nós temos ao nosso Deus. Eu percebo, irmãos, na igreja de um modo geral e de uma maneira bastante particular, na nossa igreja local, o interesse dos irmãos em ajudar. Né? Há uma igreja que ajuda, que de fato participa. Nós temos um grupo de irmãos que é muito fiel à obra do Senhor, à sua igreja local, aos seus irmãos, às suas células, né, aos seus ministérios, os ministérios onde eles trabalham, de uma maneira maravilhosa. Tá? Nós percebemos isso na nossa igreja. E eu vejo pelo Espírito Santo que o Senhor quer trazer um mover de crescimento nessa área. Eu percebo pelo Espírito Santo que o nosso Deus quer que a nossa igreja mude de patamar, que ela suba degraus no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, no que diz respeito à prosperidade material, financeira também. Já sabemos que o nosso fundamento de fé é a graça do Senhor Jesus, é a dependência de Deus. Nossos fundamentos de fé incluem que nós confiamos em Deus para a nossa provisão. Então, irmãos, não existe uma prática apelativa, vamos dizer assim, na nossa igreja. Né? De um modo geral, na Past Church, não existe esse procedimento apelativo, esse costume, essa prática de ficar forçando a igreja nessa questão para arrecadar mais dinheiro. Nós não temos essa prática, nós temos a prática de ensinar a igreja, né? De trazer para a igreja um ensinamento que venha a conduzir o povo de Deus a ser generoso, porque o nosso Deus é generoso, a doar muito, porque o nosso Deus doou tudo o que ele tinha para que nós fôssemos salvos. Né? Nós recebemos a doação de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu já contei a experiência de quando era menino, não é? Adolescente, até pré-adolescente, de como eu ia viajar, né? Passar férias na cidade de Itu, junto com meus primos, né? Com meus tios e meus primos. Passava muito tempo lá. Eu passava quase que 3 meses do ano, né? As férias do meio do ano e as férias do final do ano lá. E tinha um passeio que eu gostava muito de fazer, que era para um rio chamado Rio Itaim. Agora tem lá um reservatório chamado Itaim, né, que faz parte do abastecimento da cidade, né, proveniente desse rio. E no caminho que a gente ia, uma estradinha de terra,
Irmãos, nós passávamos perto de alguns pés de pera que ficavam quase na beira do caminho, entrando um pouquinho para dentro do mato. Nós íamos até esses pés de pera e recolhíamos algumas peras, né? Tanto quanto nós conseguíamos. Então, é uma época do ano em que dava bastante pera. Irmãos, umas peras grandes, né? Umas peras que eram maiores do que essa caneca aqui e muito suculentas, deliciosas. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. De vez em quando eu encontro em algum mercado, né, alguma feira, peras parecidas com aquela, mas dificilmente iguais àquelas. E eu ficava maravilhado daquilo, eu ficava olhando, falando, puxa, de graça, né, no meio do mato, tá certo? Para quem quiser pegar. Né, qualquer pessoa que passasse ali e visse as peras podia simplesmente estender o braço e recolher as peras. Não precisava pular cerca, nada. Era praticamente muito acessível. Pois bem, irmãos queridos, a graça de Deus é muito cara, mas ela nos foi dada. O sacrifício de Jesus Cristo é muito, muito precioso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a pérola de grande valor, não é? Que Ele é a pedra preciosa por excelência. Que o Senhor Jesus Cristo é o dom de Deus que foi concedido aos homens. Um presente caríssimo, caro demais. Inclusive o preço que foi pago pela nossa salvação foi a vida do Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz. Então, uma graça que é concedida a todo aquele que crê. Então, todo aquele que quer, todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, aquele que quiser entregar a sua vida a Cristo, irmãos, receberá de graça a salvação eterna. A Bíblia diz que a salvação é pela graça mediante a nossa fé. Basta que nós creiamos. Então eu simplesmente precisava subir um pequeno barranco, andar alguns passos no mato assim baixo, estender a mão e começar a pegar aquelas peras. Nós tirávamos as nossas camisas e enchíamos as nossas camisas com aquelas peras. Então, não só nós comíamos no caminho, íamos nadar no rio Itaim, voltávamos e trazíamos muitas peras para a casa da minha tia. Todo mundo ficava feliz. A salvação está ao alcance de todos. Ela está pronta para ser apanhada, vamos dizer assim. Foi conquistada por Jesus Cristo para nós e por nós. Só precisamos estender os braços da nossa fé e apanhar esse fruto precioso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fruto do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer levar o Filho de Deus para a sua casa, para a sua vida pessoal? Quem quer? Irmãos, existe um ditado que diz que de graça tem injeção na testa, não é? Então, quando tem alguma coisa de graça, as pessoas entram na fila para pegar. É uma canequinha de plástico, seja qualquer coisa, né? E então é fácil das pessoas quererem aquilo que é de graça. Então, imagine se cada pessoa no mundo entendesse que aquilo que o Senhor está dando para nós de graça vai durar por toda a eternidade. Ninguém rejeitaria. Eventualmente, algumas pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo, né? E percebem que precisam entregar a vida a Jesus e às vezes não entregam. Na realidade, elas não aceitam o presente de Deus para as suas vidas. Nós não seremos assim. Eu vou falar hoje sobre uma graça que é a graça concedida àqueles que quiserem pegar. É a graça de ser um mantenedor do reino. Eu vou ler em 2 Coríntios 8, de 1 a 9, texto bastante conhecido de todos nós, que diz o seguinte: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam,
Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Muito bem. Então, vamos tomar conhecimento da graça, não é? E não daquilo que é obra das nossas mãos, aquilo que é graça. Irmãos, toda graça é concedida e pode ou não ser recebida. Depende daquele que quiser a graça. Então, nós temos a noção de graça, geralmente, que nos favoreça, a graça dada a nós, que nos traga benefícios. Então, quando falamos da graça do Senhor Jesus, falamos da graça do Filho de Deus que foi dado, o unigênito que foi dado ao mundo para morrer em pagamento pelos nossos pecados. Né? Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa ideia da graça é muito forte, muito arraigada no nosso coração e no nosso entendimento, que graça é alguma coisa que nós recebemos. Não é? Mas nós precisamos entender que graça é uma coisa que nós manifestamos também como filhos de Deus, como pessoas, como seres humanos. Nós podemos conceder graça a alguém. Tá certo? Toda vez que nós damos um presente sem nenhuma intenção de receber alguma coisa em troca, estamos manifestando graça. Né? Quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos algum tipo de sacrifício para que possamos ajudar uma pessoa, estamos manifestando graça também. É claro que nós não podemos manifestar essa graça com a graça que foi manifestada a nós por Deus, mas nós podemos imitar a Deus, manifestando graça também. Toda graça é abençoadora. Toda graça é abençoadora. Mas e esta graça que vai nos custar algo? Será que eu estou pagando um preço pela graça? Não, eu não estou pagando. Eu estou usando aquilo com que eu fui agraciado. Eu estou entregando aquilo que eu recebi. Eu só posso amar alguém porque Deus me amou primeiro. A Bíblia fala claramente. João fala que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então, nós abençoamos porque nós fomos abençoados por Deus primeiro. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Não podemos dar aquilo que não temos. E eu digo a você que qualquer coisa que um ser humano possa dar a alguém é aquilo que primeiro ele recebeu. Mas Deus não. Deus não recebeu nada. Ele já possuía. Deus é desde a eternidade. Ele possuía todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas. Jesus Cristo é Deus eterno. Então, foi-nos dado Jesus Cristo, mesmo que Deus não tenha recebido nada, não é? Para poder manifestar este grande amor. Muito bem, mas eu estou usando aquilo com que eu fui agraciado, estou repartindo o presente que eu já recebi. Irmãos, eu coloquei até uma frase aqui, eu estou dividindo minha caixa de trufas belgas com os outros. Trufas belgas, irmãos, eu não sei se você sabe o que é isso, eu não sabia também até ganhar de presente. Eu ganhei de irmãos nossos, né, de uma outra igreja, né, irmãos que nós caminhamos com eles durante algum tempo, e esse irmão foi viajar, essa família, e eles trouxeram para mim uma caixa de trufas belgas. Quando eu abri a caixa, eu não acreditei no que eu estava vendo.
o perfume daquele chocolate, irmãos, era extraordinário. É um tipo de trufa diferente, um chocolate belga, enfim. E havia uma grande quantidade, havia pelo menos ali umas 50 trufas. Né? Uma riqueza, né? Imagino que aquilo é bem caro de comprar no Brasil, porque é importado. E dividi aquilo ali com a minha família, comecei a dividir com a minha família e nós compartilhamos ali, inclusive com alguns irmãos que eventualmente iam em casa. Olha, experimenta essa trufa, que coisa deliciosa, não teve uma pessoa que não gostou. Quando eu divido o que eu tenho, quando eu dou de graça aquilo que eu tenho, eu estou me parecendo com Jesus Cristo, que se fez pobre para enriquecer a muitos. Então, eu tinha 50 trufas e elas acabaram. Eu não sei se eu comi muitas, mas acho que não. Eu comi algumas delas, tá certo? Mas eu vi muitas pessoas ficando satisfeitas e felizes com aquilo. Tá? Acontece, irmãos, que houve um feito praticado pelos macedônios, como nós lemos aqui no nosso texto bíblico de Coríntios, não é? Eles deram tudo quanto podiam, de acordo com o texto, e deram muito além do que podiam. Deram além do que podiam. Nós sabemos que foi muito além, porque eles deram até daquilo que eles não tinham, por iniciativa própria. E em que circunstâncias eles fizeram isso? No meio de uma severa tribulação e de extrema pobreza, como diz a palavra, no meio de uma grande dificuldade. E o que foi que eles manifestaram no meio dessa situação ruim? A alegria da generosidade. Eles fizeram isso com alegria. Irmãos, para nós termos uma ideia de dar aquilo que nós não temos, é quando você possui alguma coisa, você não pode dar aquilo que você não tem, não é? Mas é uma expressão que demonstra que eles deram aquilo que seria necessário para o suprimento deles. É como você ter no seu armário lá 2 quilos de arroz, e você sabe que aqueles 2 quilos de arroz serão necessários para os próximos 15 dias, para a próxima semana. Mas mesmo assim você divide. Então você reduziu aqueles 15 dias para 7 dias. Você reduziu aquela semana para 3 dias e meio. Então, alguém que tem 2 sanduíches, ele tem um para hoje e outro para amanhã. Então, ele dá um dos sanduíches para alguém e ele não tem o sanduíche para comer amanhã. Então, isso é o que os macedônios fizeram. Eles deram daquilo que eles precisavam. Eles precisavam muito daquilo, mas mesmo assim, eles entregaram. Deus havia dado a eles um tempo de tribulação e escassez. Olha o que a palavra diz em primeira carta de Pedro. Por isso que eu estou dizendo que Deus tinha dado aos macedônios aquele tempo de tribulação e escassez. 1 de Pedro 1, 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, a palavra de Deus diz em 1 de Pedro, né, que se necessário, nós passaremos por tribulação com um propósito, por dificuldades com um propósito, para que fique comprovado que nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira.
e que esta fé vai glorificar o nosso Deus. Tá? E foi aquilo que os macedônios fizeram. No meio de grande tribulação, no meio de grande necessidade, de grande escassez, eles deram daquilo que eles tinham e até do que não tinham. E dessa maneira glorificaram a Deus. Então, os macedônios pegaram a provação e transformaram em uma prova de fé tão valiosa que suas ofertas foram registradas para sempre nas Escrituras Sagradas. Foi um ato extraordinário de fé praticada pelo povo da Macedônia, pela igreja da Macedônia. Essa demonstração de fé foi mais valiosa do que o ouro. Não importa o quanto, importa que foram além do que se esperava deles. Tá? Certamente não deve ter sido, em termos de volume, se alguém olhasse o volume das contribuições que eles deram, podia pensar assim, rapaz, não é tanta coisa não. Mas, em comparação com o que eles tinham, irmãos, foi algo extraordinário. Quando alguém tem pouco e dá aquilo que tem, com generosidade, isto é muito grato a Deus. Nós falamos sobre isso, já falamos dos dons espirituais, falamos das pessoas que trabalham anonimamente no reino de Deus. Às vezes pensa que está dando tão pouquinho, que o que estão fazendo significa tão pouco, mas aos olhos de Deus é muito, porque essa pessoa está dando sem a intenção de receber de volta sequer um elogio. Então isso é muito caro, muito precioso aos olhos do nosso Deus. O que os macedônios deram era perecível, mas a sua atitude foi identificada com a verdade do caráter de Deus e ainda honrou e glorificou o nome do Senhor. Então a oferta deles teve um caráter eterno. A oferta, a atitude, o ato de dar tem um caráter eterno. Nós entregamos aquela oferta, entregamos aqueles recursos, Agora há pouco, antes de sair de casa para vir fazer a gravação, a Dalila estava me falando de uma doação de cestas básicas, Algumas cestas básicas que foram doadas em virtude da necessidade de uma família, que a nossa igreja ficou sabendo, E os irmãos se moveram, conseguiram roupas de bebê, conseguiram cestas básicas e tudo. Então, irmãos, essas ofertas têm um caráter eterno. Tá? Diante do nosso Deus, elas vão redundar, elas vão produzir glória primeiramente a Deus e vão produzir resultado nas vidas de quem deu, sem dúvida alguma. Vai aperfeiçoar o caráter dessas pessoas, especialmente se foi uma oferta difícil de dar. Certamente os coríntios, para quem a carta foi endereçada, podiam dar muito mais do que os macedônios, porque o apóstolo Paulo está conversando com os coríntios na carta, com a igreja do Senhor Jesus, comigo e com você, falando sobre o assunto do doar, do dar. Tá? Então, os macedônios tinham muito menos potencial para dar do que os coríntios. Mas, ao que tudo indica, os coríntios estavam com os braços meio recolhidos nessa área. E então o apóstolo Paulo traz até uma exortação para eles. Os macedônios podiam dar menos em volume visível, mas seria difícil para os coríntios igualar a generosidade que os macedônios tiveram. O Senhor Jesus deixou isso bem claro quando aquela viúva pobre foi entregar a sua oferta no gasofilácio, na sinagoga onde Jesus Cristo estava, naquele texto bíblico que nós conhecemos. Ela foi e entregou 2 moedinhas pequenininhas, tá certo? Que valiam um pouquinho, valiam de fato bem pouquinho, dava para comprar um pouquinho de farinha só. Aí ele via que vinham alguns doadores e colocavam grandes somas em dinheiro, inclusive ouro, despejavam ali no gasofilácio, na caixa de ofertas, aquela oferta que eles traziam. O Senhor Jesus, depois de observar aquilo, disse assim: ninguém deu mais do que essa viúva que colocou
2 moedinhas bem pequenininhas e quase sem valor. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha, o melhor do que ela tinha. Ela deu o máximo que ela podia dar. Olha só que diferença. Então o Senhor Jesus Cristo diz, ela deu muito mais do que os outros. Tá? Então qual é o contraste entre os macedônios e os coríntios? Pois bem, não há nenhuma carta escrita aos macedônios, nenhuma carta, nem a primeira carta, nem a segunda carta, como foi escrita aos coríntios. Os coríntios precisaram de 2 cartas de repreensão e encorajamento, os macedônios não precisaram de nenhuma. Os macedônios, na sua pobreza, foram tomados como exemplo de generosidade para os coríntios, que eram cultos e donos de muitas riquezas. Os macedônios foram tomados como exemplo para eles. Em todos estes anos como líder de igreja, nós temos visto muitas pessoas, irmãos, que não são tão cultas, não são iletradas, algumas eventualmente até analfabetas, e de pouquíssimos recursos materiais, sendo mais sábios e generosos do que muitos que são mais cultos e que têm mais recursos. Por isso está escrito em Lucas 10, 20 e 21. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Dessa maneira, queridos irmãos, veja só, o que o texto diz, que a revelação de Deus, a prática da graça, da generosidade, do amor, da doação dos seus dons espirituais, das suas habilidades pessoais, a revelação do poder que essas coisas trazem, é para os pequeninos, para aqueles que são humildes e quebrantados. Isso não quer dizer que pessoas com bastante cultura, muita sabedoria, com muitas posses, que essas pessoas não possam ser humildes e quebrantadas. Mas elas só receberão de Deus essa revelação, como diz a palavra de Deus, se elas forem humildes e quebrantadas. Se elas entenderem que aquilo que elas têm e que elas são, serve para glorificar a Deus e exaltar o seu nome e abençoar as pessoas e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, os macedônios, na sua simplicidade e humildade, tiveram a revelação de Pedro, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Novamente o texto, porque a Bíblia é quem fala, irmãos, e o Espírito Santo é quem revela aos pequeninos, aqueles que são quebrantados e humildes diante de Deus. Muito bem. É apto para receber a revelação de Deus aquele que se faz pequenino e o que se humilha diante do Senhor, seja ele rico ou pobre, não importa, seja ele culto ou iletrado, não importa. Em todas as classes sociais, há quem seja humilde e pequenino, e em todas as classes sociais há também quem seja soberbo e arrogante. A compreensão da misericórdia salvadora de Deus em suas vidas
transformou os macedônios em grandes doadores, generosos e felizes. Irmãos, eles tomaram a iniciativa em primeiro lugar, eles não ficaram esperando o encorajamento, ao contrário. Eles suplicaram ao apóstolo Paulo, aos apóstolos, aos líderes da igreja, insistentemente que eles queriam participar do que eles consideraram um privilégio. Aí eu faço uma pergunta para mim mesmo: será que eu tenho ao menos vontade de participar da manutenção física, econômica do reino de Deus? Será que eu tenho essa vontade? Será que eu me preocupo com isso? É algo que eu penso todos os meses, quando eu recebo o meu salário, recebo os meus recursos, quando eu estou recebendo os meus proventos. Será que é algo que me preocupa? Falar assim, puxa, eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Como o Senhor Jesus Cristo ensina. Não é? Que nós devemos considerar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas pessoas têm crido verdadeiramente nisso? Eu tenho crido, você tem crido, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, investir primeiro no reino de Deus, sustentar primeiro o reino de Deus, vai trazer a provisão para todas as minhas necessidades. Eu estou experimentando isso este mês, no decorrer desse mês. Nesses dias, experimentamos isso ontem, antes de ontem, hoje. Estamos experimentando isso na nossa casa, irmãos. Como o Senhor Deus provê todas as nossas necessidades. Será que eu tenho vontade de participar disso? O meu espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, impulsionando a minha vontade para que eu invista no reino de Deus. Os macedônios se entregaram primeiramente ao Senhor, ouviram a voz do Espírito Santo e procuraram os líderes para enviar suas contribuições. A Bíblia diz que eles entregaram-se primeiro aos líderes. Olha só que palavra forte, não é? Dizendo assim, olha, estou aqui para entregar a vocês as nossas contribuições para a igreja, que naquela época foi uma necessidade de socorro à igreja lá em Jerusalém, que estava passando por grandes dificuldades, não é? Então, o que eles fizeram? Entregaram dízimos, ofertas, primícias. Aquilo de melhor que eles tinham. Sem dúvida, os macedônios entregaram primícias. Foi o melhor do que eles tinham. Que coisa tremenda. Irmãos, há histórias tristes no reino de Deus, na Igreja de Cristo, de lideranças que até venderam seus prédios de igreja com o povo da igreja dentro dos prédios. Isso eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos. Pastor que vendeu, não foi um ou dois, foram vários, que venderam o prédio, resolveram mudar de ramo, deixar o seu ministério, abandonar o seu chamado, inclusive, para fazer outras coisas. Então, até um que infelizmente vendeu o prédio como se fosse um ponto comercial. E até dizendo assim, olha, tem um grupo de pessoas lá que dá um dízimo muito bom. E pegou o valor que ele conseguiu com a venda e comprou casa no interior do estado e foi morar em outro lugar. Irmãos, me arrepia uma coisa dessas. Muito bem. Quando enfrentamos situações difíceis aqui na nossa igreja local, irmãos, nós pensamos o que é que nós podemos sacrificar e não o que nós podemos lucrar. Nós estamos nesse momento verificando uma situação difícil para a nossa igreja, porque nós vimos aí, irmãos, já vai 8 meses de quarentena. Desde março, não é? Nós tivemos uma participação positiva dos proprietários do prédio, né, que nos aliviaram do pagamento do aluguel, mas agora
nós voltamos a pagar aluguel, vamos pagar uma parte do aluguel durante um período, nos próximos 3 meses, mas mesmo assim teremos um reajuste já a partir do mês de janeiro, e reunimos com a nossa equipe de liderança para ver o que nós podemos fazer. A primeira coisa que a gente pensa é o que nós podemos sacrificar. O que os ministros da igreja podem sacrificar? O que nós podemos reduzir naquilo que nós temos, naquilo que nós recebemos da igreja, para que nós possamos contribuir? A palavra de Deus diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Eu estou nada mais, nada menos do que repassando para a igreja, para o corpo de Cristo, para cada um de nós, não só a mim, não só a nossa liderança, mas a nossa igreja também, a necessidade que existe agora, a urgência que existe neste momento, para que a igreja participe de uma forma como nunca participou antes, para que a igreja mude o seu patamar de contribuição e de generosidade, especialmente o patamar da generosidade, para que aqueles que eventualmente estivessem falhando ou estiverem falhando nos seus dízimos e ofertas, que assumam uma postura nesse momento de coragem e de fé. A fé, irmãos, alimenta a coragem. Então, quando nós nos sentimos um tanto acovardados e oprimidos pelos problemas, nós buscamos no nosso Deus, no Espírito Santo, a fé para que possamos fazer aquilo que vai trazer honra e glória ao nosso Deus. O que traz honra e glória ao nosso Deus é a prática da fé. Nós, no final do ano, nós costumamos reservar primícias e dar uma oferta significativa, uma oferta que seja sacrificial, para que nós possamos manifestar a Deus que já esperamos o próximo ano, que será o ano de 2021, não é? Com uma expectativa de que todas as nossas necessidades serão supridas e sabendo que o nosso Deus nos dá além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Nós entregamos estes valores como primícias ao nosso Deus para o próximo ano, não é? Dando o melhor daquilo que nós temos, o melhor daquilo que nós já recebemos, entregando ao nosso Deus de uma forma generosa e esperançosa e cheia de fé. Nós faremos isso no último culto do ano, no culto das primícias. Então nós queremos abençoar a sua vida com essa palavra. Não é? Eu sempre tenho falado que em casa nós reservamos as nossas primícias ao longo de todo o ano, não é? Ao longo daquele ano que está corrente, né? Para entregar no final, no culto das primícias. Nós fazemos isso todos os anos. Temos feito isso por muitos anos, já nem sei mais quantos anos são. Irmãos, é uma experiência muito tremenda, a alegria que nós temos em dar. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim: eu não estou dando a vocês uma ordem, falando para os coríntios, mas para verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação aos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui, irmãos, nessa palavra de pregação, aproximando-se o final do ano, há 1 mês e meio do final do ano, não é uma ordem, não é nem um apelo, é a pregação da palavra de Deus, para que não nos esqueçamos. Nós teremos agora, vamos receber nossos 13º, vamos receber prêmio, vamos receber aumento, não sei, ou vamos receber menos do que nós pensávamos que íamos receber. Mas em qualquer caso, não é um apelo, é um princípio dado
de que aqueles que agem com generosidade, que são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas primícias, no socorro aos santos, essas pessoas estão em primeiro lugar glorificando o nome do nosso Deus e em segundo lugar tendo a sua sementeira aumentada, os seus recursos aumentados para que seja usado poderosamente por Deus para suprir necessidades, não só no reino de Deus, mas na vida de outras pessoas. Senhor Deus, que o Senhor use as nossas vidas, não somente nesse final de ano, mas durante todo o ano próximo, que nós possamos ter uma experiência poderosa de que o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades, ó Pai querido, e que o Senhor é o Deus que se alegra e enche o nosso coração de alegria pelo Teu Espírito quando somos generosos no dar. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti. Senhor Deus, que aqueles que não conhecem ainda o Senhor, a Tua generosidade, recebam a Tua graça através dessa palavra, recebendo a Cristo Jesus nos seus corações como seu único Senhor e Salvador, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que recebeu o presente da graça de Deus, salvadora, misericordiosa, em nome de Jesus. Que você entregue a tua vida a Cristo e que você se torne também um doador da graça, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém e amém. E graças a Deus por mais um culto online. Que bom que você estava aqui com a gente, chegou até esse momento. E se por um acaso, e eu espero que sim, você entregou a sua vida a Jesus durante este culto, não se esqueça de acessar o QR Code que está aqui na nossa tela, preencher o formulário. Nós queremos entrar em contato com você e dar as boas-vindas à família de Deus. E olha só, criançada, chegou a sua hora, é a hora do Paz Kids Online. Tenho certeza que vai ser super legal. Chama toda a criançada que está aí na sua casa para participar desse momento tão legal. Uma ótima semana a todos, que Deus te abençoe e que esse domingo ainda seja super abençoado para você e a sua família. Até mais! Nossa, eu não acredito! Ô, Josh, olha isso! Vai ter uma prova, gente! Ai! O que você tá falando? Uma prova! Ó, é uma tradição da minha família. Essa prova tem uma vez por ano. E, tipo, toda a minha família fez. Tá indo desde 1900 e pouco. Ó, minha bisavó fez, meu avô fez. Mas prova é ruim. Por que você tá feliz? Não, é a prova, entendeu? Minha avó fez, a minha mãe fez. Nossa, talvez é melhor não fazer, talvez, né? Olha, você tá triste? Parece que você tá triste, mas você tava feliz antes. Eu não tô entendendo suas emoções. É porque, assim, é a tradição da minha família. Mas, tipo assim, a minha mãe ganhou, a minha avó ganhou. E se eu não ganhar, se eu desapontar os meus pais? Tá, Ortina, vai dar certo, beleza? Só calma aí, eu vou orar por você, tá bom? Ó, Senhor Jesus, obrigado pela vida da Cristina. Ajude ela a ir bem na prova, ajude ela a ter um bom relacionamento com os pais. E se ela ir mal na prova, ajude que os pais não vão brigar, eles vão entender que tá meio difícil viver no espaço, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, amém. Como é difícil cuidar dessa horrível beleza, mas eu estou ficando incrível, não estou, pessoal? Essa vida de trabalho está me comendo, eu estou ficando cansada de tanto trabalhar. Aqueles missionários estão me dando muito trabalho, eu estou ficando muito irada. Mas enfim, agora eu tenho ajudantes. E eles vão ter que dar um jeito de vencer aqueles miserávelzinhos missionários. Não, vocês não! Não bastasse ter que conviver com vocês em casa, agora eu vou ter que conviver com vocês aqui. O que vocês querem? Trabalho. Não! Disseram que estavam contratando quem não era burro. Bem, A gente só é... burro.
Vocês Só é são preguiçoso. péssimos, vocês são incompetentes, vocês são horríveis. Mas acho que eu posso ficar com vocês. Se aqueles outros dois lá não derem conta do serviço, eu mando vocês. Agora, sumam da minha frente. Vamos, vamos, vamos. Abraço Vamos, vamos. coletivo. Sai. Saiam da minha frente. Oi, Cristina, pode entrar, pode sentar. Você tá pronta para o seu discipulado? Oi, professora, tô sim. O que a gente vai aprender hoje? Então, hoje a gente vai aprender sobre a sua arma. Olha só, o arco da intercessão. Que arma poderosa! E ela está ligada ao seu coração. Quanto mais você ora e intercede, mais poderosa sua arma fica. Mas assim, todas as armas são conectadas ao coração? Sim, são todas ligadas ao coração nosso. Porque semana passada nós aprendemos com a palavra de Deus, nós falamos e declaramos a palavra de Deus. Mas agora, na oração, nós oramos segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade. Como assim? Então, de vez em quando, Deus pode pedir para a gente fazer alguma coisa que a gente não quer muito fazer. Por exemplo, o Abraão, que a gente vai aprender hoje. E o exemplo maior foi de Jesus, né? Que Jesus estava lá para morrer na cruz, lá no jardim de Getsemane, você lembra? E ele disse: Senhor, eu não quero fazer isso, mas não a minha vontade, mas a sua seja feita. Inclusive, esse é o nosso versículo dessa semana. Vamos repetir aqui? Repita comigo. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. afasta de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. e não a minha. Em outras palavras, ele falou: eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Que top, né? Que rendição completa ao Pai. E é isso que nós podemos e devemos sempre ter. Nossa, obrigada, professora. Tem mais alguma coisa que a senhora vai me ensinar? Não, é só isso por agora. A gente se vê depois. Tá bom. Tchau, professora. Até depois. Até mais. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Lucas 22, 42. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Tua vontade e não a minha. Tua vontade e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice. Porém, eu quero fazer tua vontade e não a minha. Lucas 22, 42. Ah, Joshua, Cristina, Abraão e Amanda, vocês pensam que vão continuar escapando de mim. Mas vocês aguardem. Nada mal. Pelo menos chegaram no horário. Tô com muita fome. Será que a gente não poderia tomar um café antes de começar a trabalhar? Ah, claro que não! Já para o trabalho! Eu preciso que vocês arrumem um jeito de atacar novamente essa nave e acabar com esses missionáriozinhos fedorentos! Fedorentos? Eu odeio gente fedorenta! Cala a boca, vara de cutucar estrela!
Como vocês vão fazer, eu não sei e não me interessa. Só quero que vocês voltem aqui com a vitória. Porque se vocês não voltarem aqui com uma vitória, vocês estarão despedidos! Agora saiam da minha frente que eu já tô enjoada da cara de vocês. Já! Quanta grosseria! O que nós vamos fazer? Eu tava pensando numa nova estratégia. Contratar o Esquadrão Roxo. Vai dar certo? Com certeza. Então vamos. Vamos! Será que eu vou pra Terra pra fazer a prova? Ou será que eu fico aqui na nave? Ah, mas que pergunta óbvia, né? Ah, Deus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Me ajuda, por favor. Andem, me contem! Como é que foi lá naquela escola daqueles missionáriozinhos de meia tigela? Não saiu como esperado, chefa. Não me chama de chefa! Eu já falei, sua cabeça de ostra, até você me chamando de chefa! Nossa, quanta agressividade! Cala a boca, senão eu vou te jogar pros jacarés e não vai sobrar nenhuma unha. Pra que tanta maldade? Nós somos maus, nós somos demônios, esqueceu? Calem a boca! Eu não quero mais ouvir nada sobre vocês! Só quero saber como é que foi lá na escola daqueles missionáriozinhos de meia tigela. Voltaram vitoriosos? Então, né? Cala a boca, deixa que eu falo. Você calado é um poeta. Então, senhora, fomos derrotados. Derrotados? De novo? Não! O que eu faço com vocês, seus cabeças de ostra? Esses missionáriozinhos estão me dando mais trabalho do que eu imaginava. Precisamos pensar no que vamos fazer agora. Vocês continuam sendo inúteis e incompetentes! Cristina, salvou nossa nave hoje, gente. Parabéns. Não, tudo bem. Não fui eu mesmo, não. Foi Deus, né, que ele tava comigo. Eu fiz a vontade dele em vez da minha. Não tem problema. Você não queria lutar? Na verdade, não, né? Porque eu tava prestes a sair para a Terra. Porque hoje tem um campeonato de matemática. Mas aí, né, como a nave tava sendo atacada, eu resolvi ficar aqui. Mas que bom que Deus usou a sua vida para proteger todos nós, né? E você sabe que às vezes Deus faz isso mesmo. Ele coloca uma prova no nosso caminho para ver se a gente vai fazer a nossa vontade ou a vontade dele. E você venceu. Parabéns! Parabéns demais! Uhul! Então hoje a gente vai aprender sobre o Abraão da Bíblia. E o Abraão foi a mesma coisa com ele. Deus fez uma prova e o Abraão passou. Que legal, né? Vamos ver? Um certo dia, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pega agora o seu filho, Isaque, e vem com ele até o monte Moriá, e oferece seu filho como um sacrifício. Abraão então obedeceu à voz de Deus, levantou de madrugada, pegou o seu filho Isaque e foi com ele até o local que o Senhor escolheu. Depois de 3 dias, subiram no monte para oferecerem um sacrifício. Abraão levava o fogo e a faca, enquanto Isaque carregava a lenha. De repente, Isaque pergunta: Papai, o fogo está aqui e a lenha também, mas onde está o cordeirinho? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Depois disso, prepararam um altar e Abraão colocou Isaque no lugar do cordeiro. Abraão então levantou a faca para sacrificá-lo, mas o anjo bradou e disse: Pare, Abraão, não toque no seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus e não me negou seu único filho. De repente, apareceu um carneirinho preso num arbusto. Abraão pegou o carneirinho e ofereceu para Deus. Abraão ficou feliz, pois Deus providenciou um sacrifício no lugar de seu filho. Ei, galera! Hoje a Cristina queria muito ir para a Terra para conseguir fazer o campeonato de matemática. Mas como a nave foi atacada, ela decidiu ficar na nave e ajudar.
mesmo que isso significasse que ela não poderia mais participar do campeonato. Ela colocou as vontades de Deus acima das suas próprias vontades, igual que o Abraão fez quando Deus o pediu para sacrificar o seu filho. E esse é o ponto principal. Repitam comigo: eu quero fazer a tua vontade, Deus, e não a minha. Essa atitude é muito importante. O próprio Jesus também tinha que ter essa atitude. Quando Jesus estava no jardim de Getsêmani e ele estava prestes a ser crucificado, ele fez essa oração. Repitam comigo, Lucas 22:42. Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice. Porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Se até Jesus teve que fazer a vontade de Deus e não a própria, então nós também precisamos estar prontos para fazer isso. Olha, o nosso tempo já está se acabando. Não se esqueça que nós amamos muito você e Deus ainda mais. Até a próxima! Transmissão encerrada.